Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse Pode Sim. Eu sou Cíntia Soares, mentora de negócios e metodologia em educação musical. E hoje eu trago a Cibele Leite. A Cibele, ela é professora de música e proprietária do estúdio Cibele Leite, que fica em Tangará da Serra, interior do Mato Grosso. Cibele, seja muito bem-vinda a esse episódio do Pode Sim. Muito obrigada, Cíntia. Eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Estou muito feliz de te conhecer pessoalmente. A gente já se conhece pela internet há muito tempo e eu estou assim realmente extasiada de você estar aqui, da gente poder conversar, de saber mais do fundo, né, ao fundo da sua história, saber como que você começou a profissão, da onde veio a sua paixão pela música. E realmente eu tô feliz de você estar aqui e eu quero que você conte essa história para o mundo. Então conta um pouquinho pra gente como que você começou a estudar música lá da mais tenra infância, quais são suas lembranças, o que te levou a procurar o estudo da música. Certo. Eu comecei o coralzinho na igreja, né, com 8 anos, e lá tinha a professora de música, que era a regente, né, e ela dava aula de teclado. E eu tinha um carinho imenso por ela. Eu não sei, mas algo nela me chamava. E uma forma de eu estar mais perto dela seria fazer aula de música. Meu avô, eu não conheci meu avô, ele tocava numa banda lá da velha guarda da cidade, mas eu não conhecia ele faleceu, eu tinha 1 ano de idade, né? Aí a minha avó que conta que ele tocava banjo, e só que depois dele ninguém mais, né? E aí do nada, eu lá com 8 anos... suscitou essa vontade de aprender teclado. A princípio foi para estar perto da professora, mas foi o teclado, aí depois eu aprendi aula de piano, aí aula de violão, aula de flauta, aula de canto, e assim foi crescendo a minha carreira musical. E tinham músicos na família? Ou você foi a única pessoa que foi até lá? Como que foi isso? Uhum. Então, eu conheço meu avô, só o meu avô. E aí tem os irmãos dele também, que participavam da velha guarda. Aí agora, dos irmãos da minha mãe, que são 10, a minha mãe é a 10ª irmã, e a mais velha, nenhum deles. Nenhum. Nem na família do seu pai? Na família do meu pai. É porque a família do meu pai eu conheci um pouco depois. Sim. E aí tem uma tia minha que ela fala que era pianista. Olha. Tocou piano com 15 anos, mandou foto dela pra mim ver. Olha ali, então tinha alguém ali com uma veia musical na família, né? Sim. Isso é assim, ou eu percebo que ou é 8 ou é 80. Ou uma família de músicos que vem com esse legado, ou é uma família que não tem músicos e que você despertou um interesse ali, como foi o seu, e se tornou uma musicista. Agora, a sua trilha da profissão, do trabalho, da sua formação está muito ligada à religiosidade e muito ligada à religião. Conta um pouquinho mais como que foi isso, sobre a sua educação religiosa mesmo e como que isso se fundiu com a música. Certo. Eu comecei, então, com teclado e com uns 2 anos mais ou menos estudando, a minha professora viu que eu era uma pessoa assídua, né? Então, vendo a necessidade da igreja de músicos, ela falou assim, não, Cibele, eu vou te ensinar música, né, para você ensinar, né, e continuar o nosso trabalho. E aí eu comecei os ensaios. Depois de algum tempo, ela me fala que quando eu comecei a cantar, ela tinha vontade de tampar os ouvidos e sair correndo, porque eu cantava muito mal. Mas era uma necessidade que tinha, Você né? tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos. Tá. Mas ela me falou isso só depois, claro, Sim. né? E por essa necessidade de não ter músicos na igreja, eu, né, continuei ali o trabalho dela. Depois a irmã Terezinha, uma irmã religiosa, que era a coordenadora do coral, ela faleceu. E antes dela falecer, eu fui visitar ela no hospital, ela falou assim, filha, por favor, não deixe acabar o coral, né? E aí, depois eu que fui, ela faleceu e eu fui a regente do coral, né, por algum tempo. E hoje você não lidera mais esse coral como regente? Hoje não.
Tá. Mas no tempo, um pouco antes da pandemia, eu estava com 2 corais ali em Tangará da Serra, que era um coral infantil e o coral de adultos, que eu até fiz vozes também. E infelizmente, depois da pandemia, ele deu uma dispersada. Mas é um projeto que eu quero voltar. Com certeza. E essa sua ligação da igreja com a sua formação musical certamente deve te trazer muitos alunos. Vou te contar pela minha experiência. Eu toquei na igreja dos 12 até uns 24 anos. Toquei muito tempo na igreja, mais de 10 anos. E a grande maioria dos meus alunos no início, ali com os meus 15 anos, quando eu comecei a dar aula de música, eram da igreja. Pessoas que me viam tocando na igreja e gostavam, achavam bonito e vinham aprender violão ou piano comigo. Isso acontece com você? E isso aconteceu com você? O começo da minha carreira foi assim. Eu tinha alguns amigos me pedindo aula e o pessoal da igreja. Isso acontece e aconteceu com você? Aconteceu, com certeza. Ainda mais quando eu estava numa cidade nova, né? Ninguém, assim, quem que é Sibeli? Eu tinha acabado de mudar de cidade, enquanto eu decidi que seria a música a minha profissão. E foi assim, eu toco na igreja e a partir dali que foi esse coral de adultos e de crianças que eles se interessaram em aprender mais. E a partir dali, então, meu trabalho começou a ser divulgado de formiguinha em formiguinha. Eu falo que ele é mais divulgado pelos alunos do que eu mesmo jogando nas redes sociais o meu próprio trabalho. Você sabe que isso vem de encontro com algo que eu falo sempre para os mentorados aqui na internet, que as pessoas falam assim: eu moro numa cidade pequena, aqui ninguém paga, aqui ninguém valoriza, aqui ninguém dá valor ao trabalho, não valoriza o professor de música, a educação musical e tal. E eu, pelo que eu venho comprovando e pela experiência que eu tenho com os meus mentorados, isso é algo que eu acho até mais fácil em cidade pequena. Porque é mais fácil você ser conhecido, muitas vezes você não precisa nem da internet, do que numa cidade grande como São Paulo, por exemplo. Que aí você realmente precisa da internet, precisa do Instagram, a não ser que você tenha um círculo muito próximo ali e de pessoas muito prósperas para serem, né, e muito seu perfil para ser seu aluno. Mas em cidades pequenas eu percebo que isso torna-se até mais fácil. Vai de você se posicionar para o que você quer entregar para as pessoas e para que as pessoas aí consumam as suas aulas e sejam seus alunos. E vem de encontro com o que você está falando. Isso realmente acontece com você? Aconteceu até hoje? Cidade pequena, você sente essa facilidade das pessoas chegarem mais até você? Sim, com certeza. Lá eu falo assim, mas como que você me conheceu? Ah, fulano de tal, né? Aí eu já associo assim, semana passada eu estava aqui, né? Já começou a fazer aula, já indicou. E é toda semana alguém procurando. Toda semana tem Toda semana tem chegando. procura. Uhum. Tá. E conta daí como foi essa estrutura. Aí você começou a dar aulas, daí logo você entrou na faculdade, você teve essa outra profissão antes. Como que foi indo a sua trajetória de vida? Eu comecei a estudar trajetórias de vida no mestrado, histórias de vida de professores de música. Então eu me interesso por isso. E o podcast eu também acho que é uma contação de histórias aqui, da gente contar da vida, abrir certos fatores. E em qual momento você decidiu? Não, eu vou ser... Acho que antes de você mudar de cidade, que você citou agora, eu vou ser professora de música, eu quero isso para minha vida e é realmente isso que eu quero fazer. Em que momento você percebeu que não, agora é isso que eu vou fazer, que não dava mais para você voltar atrás? Uhum. Eu sou formada em enfermagem, né? Fiz pós-graduação em UTI neonatal e obstetrícia. Eu estava lá fazendo aula prática, pós-parto, e teve que fazer o pique, sutura, né? E lá no meio da sutura eu comecei a passar mal. Aí você viu que não dava pra você ser enfermeira. Aí eu pensei, realmente, nessa área aqui, prática não dá. Mas, enfim, teria outras áreas, né? Parte mais auditoria, papel, alguma coisa mais administrativa. E aí eu tenho uma amiga em Tangará da Serra e falei com ela, falei assim, olha, eu quero, né, trabalhar como enfermeira, você me dá uma chance? Aí ela me acolheu, fiquei 1 mês com ela lá e foi a minha decisão, foi assim, realmente isso aqui também não é para mim. E aí, foi assim, nossa, estou na cidade nova e eu quero música. Lá já tinha uma escola de música bem renomeada, né? E fui lá, procurei ele, o professor da música. E aí eu vivi uma experiência que foi muito bom pro meu começo. Mas eu falei assim, não, eu quero mais.
E então eu falei assim, vou colocar meu nome aqui e vamos ver o que vai dar. E até hoje você tem a religiosidade ligada com o seu trabalho. Tanto é que no seu Instagram você não esconde que você é católica, e dentro da igreja você é uma pessoa bem atuante. Você inclusive foi noviça, é isso? Não, eu fiz uma experiência missionária. Então conta pra mim o que é isso, porque eu achei que fosse noviça. Então explica pra mim o que é isso. A noviça é a freira, né, que vive ali no convento. Eu não cheguei a viver num convento. A experiência missionária é uma pessoa que ela sai em missão para fazer evangelização. E eu fui para Passo Fundo, Rio Grande do Sul, fiquei 3 meses lá. E tem um movimento acampamento, eu não sei se você conhece. Não. É um movimento de evangelização. E eles estavam começando lá e pediram um apoio. E eu fui como missionária. E aí lá eu vi que eu era muito paparicada pela minha mãe. Eu não sabia viver. E aí eu falei assim, não, eu preciso virar ser gente, né? Eu falei assim, não, isso aqui não é pra mim. Eu não quero ser missionária. Eu não quero ser religiosa. Eu quero me casar. Pra mim me casar, eu preciso aprender a lavar roupa. Eu preciso cuidar da minha vida. Porque minha mãe fazia tudo pra mim. Tá. E aí eu falei assim, não, eu vou retornar pro Mato Grosso e aí eu vou mudar de cidade, sair da asa da minha mãe. Foi muito difícil. Foi uma ruptura ali, mas foi muito necessária. E ela também, ela fala, ela percebia essa necessidade naquele momento. Por mais que ela ia me visitar na cidade nova, ela chorava, ela voltava chorando, mas ela sabia que eu precisava daquilo. Cortar o cordão umbilical pela segunda vez, né? É. Literalmente. É. E foi muito bom. Assim, hoje eu vejo o quanto esse detalhe foi um grande diferencial hoje na minha carreira. Para sua prosperidade, tanto pessoal quanto profissional, pelo Sim. que você está falando. E aí você chegou nessa cidade nova, você foi trabalhar em escola, como que foi isso? Você já tinha os seus alunos, como que você foi estruturando o seu negócio, o seu trabalho, quando você chegou? Quando eu cheguei foi ali 1 ano antes da pandemia. Aí eu comecei nessa escola de música, né? Fiquei 6 meses ali com ele. E aí eu saí, fui pro meu próprio espaço, que era uma kitnet. Era o meu quarto, que era o cenário das minhas aulas, né? Eu tenho alguns alunos que eram dessa época e eles falam assim, nossa, Sibeli, você lembra que era lá no seu quarto? Isso faz quanto tempo? 4 anos. Tá. Então com você até hoje? Até hoje. Era lá no seu E quarto. não desistiram mesmo você dando aula no seu quarto, ninguém desistiu de você. Não, e hoje tocam, né, super bem. E esse foi o primeiro cenário ali, né? A minha escola de música era a minha kitnet. E o meu trabalho foi, como eu falei, ele foi crescendo, tinha 10 alunos, ele foi crescendo e eu vendo a necessidade de aumentar o espaço, porque eu queria qualidade, né? Eu não me sentia bem dando aula ali naquele espaço. Sim. E daí eu investi então em um espaço melhor, se é uma casa, é uma boa localização, tem que pagar mais, meus alunos merecem, né? Então, aí eu comecei a estruturar, né, algo para atender melhor os meus alunos. Show. E hoje você tem quantos alunos? Eu tô com 70 alunos. Maravilha. Eu tenho bastante turma de musicalização, né? Então, turminhas ali de 1 aninho. Uma turminha tem 5 alunos. Na verdade, eu tenho umas 4 turminhas de 1 aninho. Uma delícia dar aula para criança, né? Sim. Eu sempre gostei. Para bebê, sempre gostei. E é uma área que eu tinha muito medo. Jura? Aham. Conte-me mais Sim, sobre isso. Como que foi esse medo que você tinha de dar aula para bebês? Porque eu achava que eles não iam reagir. Eu ia estar falando ali e eles iam estar... Tipo, eu ia estar parecendo uma tonta, sei lá. Que é essa mulher cantando aí pra mim que eu não tô entendendo o que eles estão falando? E foi um tapa na minha cara, porque eles são muito espertos. Eles aprendem tudo, tudo. Eu tô com uma aluninha mais novinha hoje, ela tem 11 meses. Uau. Aham. E aí teve uma mãe que tava assistindo a aula, né? Mas tão novinha. Aí eu falei, mas você viu que ela... E ela tentava cantar. Com certeza. E ela tentava, tipo, falar assim, Dona Aranha. Do jeitinho dela, ela tentava completar ali. Vocalizar, oralizar, né? Isso é a criança já oralizando, já querendo se comunicar. Isso que você falou é importante, a gente ouve muito, né? O cérebro da criança é uma esponja, e é. Tudo que a gente faz, por isso que nessa
nessa primeira infância é tão importante a gente estimular realmente com estímulos que vão trazer o desenvolvimento pleno dessa criança. Porque até os 3 anos é a época que o cérebro faz mais sinapses cerebrais. Então, uma criança de 0 a 3 anos, o cérebro dela está fazendo muitas sinapses cerebrais todos os dias, todos os minutos, quantos segundos. Quanto mais boas referências ela tiver, quanto mais conteúdo de qualidade ela tiver, quanto mais vocabulário ela tiver, e a música traz vocabulário, uma canção de 4 linhas, de 4 versos, é uma canção curta, de 4 versos, para uma criança de 1, 2, 3 anos, isso é um mundo. Isso é um mundo de conhecimento, isso é um mundo de vocabulário. Isso é um conhecimento, assim, imensurável que ele vai ter. Então, o quanto é importante estimular uma criança para música, mostrar para a família o quanto é importante e realmente trazer essa vivência diferente para ela. E aí, quando esses alunos chegam para você com 1 ano, meses e vão continuando no seu trabalho, vão continuando aí a fazer o trabalho com você, como que você tem essa percepção de crianças que estão com você desde os 11 meses aí, de 1 ano, e de crianças que chegam com 7, sem nunca ter feito aula de música? Conta como que você percebe isso. Olha, isso foi com o tempo, né? Com a experiência. Porque quando eu comecei, eu pegava os maiores ali, com 6, 7 anos. E me assustou muito, me deixou muito triste quando eu perguntei para uma criança de 7 anos qual que era o tipo de música que ela mais gostava de escutar. E ela me respondeu funk. Aquilo me cortou o coração. Só que se eu falasse para ela assim, não, você não pode gostar de funk, eu ia afastar ela de mim. E eu sabia que eu seria a referência para ela musical. Então eu queria ela perto de mim e tenho ela até hoje. E hoje eu perguntei para ela. Não só ela, como a família dela. Com a família, E aí eu perguntei pra ela hoje o que ela achava do funk, depois de 4 anos, né? Ela, tia, funk, Deus me livre, né? Eu, Senhor, obrigado. Quer dizer que o meu trabalho ali, né, de formiguinha fez um efeito. Sim. E trabalhar com os bebezinhos, eu já vou ter esse cuidado. Eles já vão estar mais preparados. E vai ser muito mais fácil pra mim trabalhar boa música com eles. Com certeza. Em todos os sentidos. Com toda a certeza do mundo. E hoje você tem uma escola de música estruturada, sedimentada em Tangará da Serra, no Mato Grosso. E eu sei que você tem aulas individuais, aulas em grupo. Conta pra mim um pouco como que tá estruturado isso, como tá estruturada a sua equipe. Você tem uma equipe de professores assistentes que trabalham com você. Conta como que você vem estruturando isso durante esses anos e sem deixar perder a qualidade. Porque eu já ouvi, inclusive, você falar que escalar, ter mais alunos, você não precisa e não deve perder a qualidade. Então, conta esse segredo, conta essa sua vivência, que não é um segredo, é uma vivência, uma aprendizagem diária. Como que você foi construindo isso e como que você chegou num modelo assertivo desse modelo de trabalho? Certo. A percepção, né? A percepção do professor, e eu falo que a percepção musical foi que me ajudou muito a poder organizar, estruturar tudo isso que eu tenho hoje, né? No começo não foi fácil, né? Eu vendo todo mundo procurando, eu falei, meu Deus, e agora eu vou ficar louca. Como que eu vou fazer? E aí... Tinha muita procura. Muita procura. Você não tinha mais horas? Não tinha. Porque a hora, todo mundo tem 24 horas no dia, ok? Sim. Não tem ninguém mais abençoado por Deus que tem 24 e meia ou 25, mesmo a gente querendo. Sim. E hora a gente não estoca. Uhum. O tempo passa, sim, sem dó. Sim. Se a gente não souber fazer essa gestão de tempo, a gente vê o tempo passar e não consegue otimizar isso. Uhum. Isso é algo que você fez muito bem. Então, conte, porque isso é um modelo de negócio para todo mundo. Certo. Eu fui olhando, por exemplo, a faixa etária. Eu fui observando as crianças, como elas... As que aprendiam com mais facilidade, as que tinham mais dificuldade. Então, eu fui formando um grupo com elas, né? Remanejando aqui e ali, não chegou tudo pronto. Tipo, essa turma vai ser assim. Não, eu fui organizando com o tempo. E aí, conversando com os pais, eu gosto dessa troca, né? De falar assim, olha,
essa criança, ela tá tendo dificuldade nisso, né? Aí a mãe vem e me conta que fala assim, realmente, a gente tá fazendo um processo de tratamento, porque tem alguma coisa, não tem nada fechado ainda, né? Tem outro que veio com problema de fala, né? Enfim, né? Isso é muito comum. Sim. Isso é muito comum hoje em dia. E a gente tem que estar receptivo, aberto e saber acolher essas famílias. Sim, e ter essa percepção de saber como que eu vou poder ajudar melhor aquela criança. Sim. Né? E aí eu fui organizando pelos horários. 3 crianças ali, elas conseguiam aprender, cada um no seu teclado, cada um com seu instrumento, né? E também a criança, ela gosta de algo, ela gosta de tocar, né? Para elas fazer um dedilhada ali, para elas é tudo, né? Mas também gostam do lúdico, né? Das histórias. Então, eu comecei a trazer elas e também ensinar técnica depois. Show. E você já se comparou com outras pessoas e falou assim, outra melhor que eu não vou conseguir. Você já fez isso? Você faz isso? Como que você encarou? Como que você hoje se posiciona em relação a isso? Muito, Cintia. Já me comparei muito e perdi muito tempo na minha vida querendo ser alguém que eu não era, né? E aí, quando eu percebi, eu preciso acreditar em mim. E aí que foi quando eu acreditei em mim que o negócio começou a dar certo. Comparar só me trouxe, e eu consegui, graças a Deus, consegui ver isso a tempo, né, que estava me prejudicando. Eu achava que eu não ia dar conta, porque assim, quando eu comecei a dar aula de piano, eu falei assim, eu vou dar aula de piano, só que já fazia um tempo que eu não tocava mais, então eu tinha muita dificuldade com a clave de Fá. Então, meu primeiro aluno, coitado. Quem nunca? Eu, com 8 anos, 7 anos, ler clave de Fá, pra mim, aquilo era... Minha nossa, eu tinha uma dificuldade, um medo, uma resistência, porque era muito difícil, porque a gente ainda não tem a fluência nessa leitura. Depois que você tem a fluência nessa habilidade, que é aprender uma nova língua, né? Música nada mais é do que uma maneira de comunicação. Quando você tem essa fluência, tudo realmente muda e você enxerga isso de maneira diferente e desbloqueia algo que aí flui. Sim. Mas eu comecei. Eu falei assim, conforme ele for aprendendo, eu vou treinando também as lições e vou, né, habilitar essa clave de Fá. E é o que eu quero, então vamos lá. E aí foi. E aí eu comecei com as aulas de piano. Eu lembro também de uma aluna que ela queria fazer aula de ukulele. E eu nunca tinha pegado um ukulele na minha vida. Aí eu falei pra mãe, foi assim, ela tinha 8 aninhos. Aí eu falei assim, tá, semana que vem a gente começa a aula de ukulele. E aí, naquele dia mesmo, eu comprei meu ukulele e comprei um curso. Mas eu já tinha a base do violão, do piano, isso é recente, né? Então, em um dia, eu consegui ali aprender os passos iniciais. Os passos iniciais. Para a semana que vem, eu já tá com a aluna de ukulele. Uau, muito bem. Hoje você tem grupos de ukulele? Os pequenininhos, na musicalização. Que daí eles cansam, né? Às vezes ficam ali 50 minutos só no piano. Então, eu intercalo um pouquinho com o ukulele. Para mostrar também para eles outros instrumentos. A flauta doce também eu mostro. E aí depois com 6, 7 anos eles, eu quero piano. Eles escolhem um instrumento. Aí eles conseguem escolher o que eles querem. Então até os 6 você consegue fazer ali uma degustação. Que eles conheçam vários instrumentos, como manuseia, como mexe, né? Como qual que tem corda, qual que tem tecla, qual é a sonoridade de cada um, o que gera mais prazer para ele. E depois ele escolhe o instrumento que ele vai fazer. Sim. E isso é muito interessante porque você vai despertando a sensibilidade, o gosto musical, desenvolvendo habilidades diferentes, porque tocar piano é uma coisa, tocar violão é outra, tocar ukulele é outra. Então você vai despertando essas habilidades para outras habilidades que ele vai ter na vida, como pintar, ler, escrever, pegar um lápis, tem muito a ver com manusear um instrumento musical, né? É uma habilidade. Com habilidade motora. Tem muito a ver. E a habilidade cerebral, que a gente já falou, que a música desenvolve. Sibeli, aí nesse momento que você percebeu que o seu trabalho era único, que só você faz do jeito que você faz, isso eu acredito que foi um destrave, porque quando você fica assim, você fica se tolindo.
você fica muito se comparando e você não consegue expandir. Então, eu acredito que isso foi um destrave para você, você destravou e ganhou tração para você realmente seguir o seu caminho, crescer a sua escola de música. E aí você começou numa kitnet, hoje você tem mais de 70 alunos e você tem essas aulas em grupo. E me conta como que está estruturada hoje sua equipe. Tem mais pessoas que trabalham com você? Quem são? Como que você treina essas pessoas? Porque nisso, na verdade, nada mais é do que o seu legado. É a maneira que você trabalha. Então, como que você está estruturado isso hoje? Eu sei que isso vai ser muito maior daqui a um tempo, mas hoje, como que isso está estruturado e como que você faz esse dia a dia aí? Então, vendo a necessidade de ter alguém, né? Eu pensei numa aluna minha, que ela já está comigo desde o começo. Ela tem 12 anos e ela lê a partitura, assim, super bem. Além de ler super bem, ela é ótima aluna e ela é ótima pessoa, né? Vem de uma família, né, que tem valores também como os meus. Responsável. Sim, muito responsável. Então, minha preocupação, muito mais do que técnica, é o caráter, né? E aí eu falei assim, por que não, né, formá-la? E aí eu ofereci essa oportunidade, ela aceitou, a mãe também, a família, né? E eu trouxe ela para fazer um curso do Amigos do Piano, que é o método que a gente trabalha lá. Ela veio para São Paulo comigo e ela fala que foi muito bom para ela, né? Então ela vem para me ajudar, como ela tem 12 anos, ainda é pouco tempo que ela pode me ajudar, né? Mas o pouco que ela me ajuda, já me ajuda bastante. E ela vai na parte da tarde. E na parte da manhã também, que eu tenho bastante demanda de criança, eu tô com uma professora, ela é pedagoga lá de uma escola lá em Tangará, e ela me procurou. Ela que te procurou Ela pra me trabalhar. procurou. Uhum. As pessoas já estão querendo trabalhar com você. Tá assim já o negócio. Ela falou assim, tá precisando de alguém para trabalhar? Eu falei assim, mas não é que é, Vanessa? Tô precisando. Só que assim, eu nunca pensei que tipo uma pedagoga pudesse estar junto comigo ali, né? E claro, com certeza, por que não? Eu falei assim, você tem vontade de aprender algo de música? Ela, sim, né? Então, formá-la para estar ali somando junto comigo. E ela aceitou, e aí a gente vai fazer essa formação aí do Criança e Música. Vou trazer ela para fazer. Show, maravilha. E você sabe que eu gosto, tem casos e casos, né? Cada um tem que ver como se adapta, mas você ter pessoas que você forme desde o início com o seu legado, com a sua metodologia, faz muito sentido, porque a pessoa realmente é uma extensão do seu trabalho. A metodologia da Cibele, o método é seu, da sua escola, de acordo com a sua vivência, com o que você acredita, mas a pessoa segue esse legado. E agora falando em metodologia, as pessoas pensam que metodologia é um livro. Eu vou fazer um livro, eu vou fazer um método, uma apostila, e eu vou seguir isso do começo ao fim, não vou pular nenhuma página, nenhuma lição, que eu vou ensinar tudo. Eu acho que não é isso. Mas eu queria saber de você, como que você vem construiu essa metodologia que você usa na sua escola, que é única, e como que você adapta isso também para todos os alunos, porque é sim uma única metodologia, a metodologia Cibele Leite, mas você tem 70 alunos distintos. Sempre vai ter que ter adaptações para um, para outro, maneira de trabalhar e de usar isso. Como que você organiza isso de uma maneira segura para quem para quem trabalha com você, de maneira segura para os pais dos alunos, para as famílias que você atende? Como que você mostra isso para eles? Como que é a prática diária? Uhum. São experiências, né? No começo eu usava, era piano divertido, né? Era só aquilo, era do começo ao fim piano divertido. E eu vi que ficava um negócio maçante, né? E tanto para criança quanto para adulto, era piano divertido. Aí eu via que, tipo, quando um adulto pegava um método piano divertido, aqueles desenhos, eles se sentiam, nossa... Infantilizados, né? Já fiz isso também, já cometi esse erro. Já. E eu também me senti constrangida. Uhum. Assim, e aí...
não, eu preciso ir atrás de métodos, né, para poder lidar com essas diferentes idades. E também tinha uns pequenininhos ali que viam aquelas bolinhas e ficavam perdidos. Que difícil. Que Como é que eu vou isso? tocar essas bolinhas pretas? Justo. Né? E aí tive que adaptar a questão das cores, porque as cores eles estão ali naquele começo, e eu vi que deu muito certo, né? As cores dos arco-íris, né? E a sequência das notas musicais. E funcionou muito bem com os meus alunos, porque eles tocavam ali no xilofone aquela sequência de notas, e depois no piano eles faziam exatamente, se tinha que pular o espaço do dó pro mi, no piano eles também faziam, pulavam a tecla do ré. Pronto, aqui. E aí foi essas experiências com crianças, né? Vendo essa metodologia das cores, do lúdico, de canções de acolhida, o ukulele intercalando os instrumentos ali para eles conhecerem, e os adultos ali com métodos mais para a língua deles, né? Com certeza. E você sabe que eu tenho um amigo que fala o seguinte: se eu pudesse, eu devolver, ali fala de todos os professores, né? Todo professor de música, se pudesse, devolveria o dinheiro para todo seu primeiro aluno. E eu acho que é verdade. Porque a gente comete muitos equívocos, porque nós não temos essa clareza. Mas você só vai ter essa clareza quando você praticar. E isso é uma habilidade, porque você tem a habilidade de tocar um instrumento. A habilidade de transmitir uma metodologia é um outro assunto que você precisa desenvolver. Tocar um instrumento é uma habilidade, transmitir conhecimento. Quantas pessoas nós conhecemos, acadêmicos, pessoas muito inteligentes, mas que elas não conseguem transmitir aquilo que elas pensam, não conseguem ser didáticos com aquilo que elas têm. Tem muita formação. E pessoas que muitas vezes não têm formação acadêmica, não têm graduação, mas têm uma facilidade de didática, de ensinar algo para as pessoas, que realmente as pessoas entendem o que eles querem fazer, entendem realmente o que ele está querendo transmitir. Isso é muito comum em todas as áreas. E na área musical também, isso é muito comum e muito latente. E como que você faz para realmente transmitindo isso para os seus alunos? Chega num recital com 70 alunos, que eu não sei se você faz todo mundo junto, separado. Conta um pouco também disso, dessa sua estrutura de apresentação, de recital. Como que você faz isso? Como que você estrutura 70 pessoas? Porque são 70 famílias. Uhum. Se você tem criança leva muito público. Criança leva no mínimo 5 pessoas da família. Só aí já são 350, 400 pessoas. Então, como que você organiza isso? Você faz um big evento, você faz sessões. Como que você faz essa curadoria do repertório e essa organização do repertório também? Conte isso um pouco para mim e para quem está ouvindo a gente, porque isso vai ser um grande exemplo e aprendizado para quem está ouvindo, para estruturar os recitais e as apresentações. No último recital, que foi agora em julho, não foram 70, foram 50. E esse agora que vai ser dia 9 de dezembro também não vão estar todos. Porém, nunca vai estar todo mundo. É. Nunca, isso é impossível. Né? Porém, no segundo recital, a gente estava saindo ali da pandemia, eu fiz gravação desse recital online, porque não podia convidar todos os familiares devido ao espaço ser, né? Não reduzido. Podia ter, ser reduzido o número de pessoas. E foi triste, foi caótico, digamos assim. Por quê? Porque eu coloquei todos os alunos para apresentarem uma apresentação individual e demorou muito. Quantas horas? E aí eu não soube organizar a questão de instrumento, então, tipo, era um aluno de piano, depois eu coloquei um de violão, aí eu coloquei um de canto. Então, para fechar a cortina, mudar instrumento, fechar a cortina, mudar, isso eu perdi muito tempo, foram 4 horas de recital. Então isso ficou muito cansativo. Então isso foi uma experiência única e irrepetível. Mas que você teve que fazer, teve que acontecer de uma maneira ou outra, e você viu tudo que não deu certo para consertar para os próximos. Se não tivesse feito esse, porque as pessoas às vezes nem fazem, né? Nem tentam. Sim. Fica só, como o Diogo Mafra estava falando aqui, fica só no gerúndio, né? Tô pensando, tô fazendo, tô querendo, e não coloca em prática. Você colocou em prática e viu como é a melhor maneira de funcionar. Um monte de coisa deu errado, como que eu vou funcionar? E hoje, como que você estrutura agora essa apresentação? Aí eu fiz uma reunião com os pais, falei para eles, falei assim, olha, nós vamos fazer apresentações em grupos,
como que vai ser? Um aluno de piano vai tocar a música, de violão, de canto. Eu vou fazer ensaio com esse grupo e eles vão apresentar uma música. Então, numa apresentação ali, eu já tinha uns 5 alunos ali, né? E reduziu para 1h30 de recital. Olha, então fechou. E aí, para não perder essa individualidade de cada aluno, eu marquei com eles uma reunião pós-recital. Então, eu dou férias para eles agora, dia 9, daí eu fico uma semana ali, meia hora com cada aluno, pai e mãe, e eu vou conversar com os pais sobre a evolução do aluno durante aquele semestre, aquele ano. Só nós. É como se fosse uma devolutiva do trabalho. Eu sou fonoaudióloga e na fonoaudiologia tem muito isso. No final de semestre, no final de processo terapêutico, a cada final de semestre, geralmente de meses, há um fechamento do processo terapêutico, de como vem evoluindo, de como a gente precisa evoluir e de como, o que eu vou fazer para que isso evolua, o que a família precisa colaborar, o que a família precisa auxiliar ali, estar junto para que isso desenvolva. Mesmo eu nunca tendo trabalhado como fonoaudióloga, tendo consultório, mas na faculdade eu tive essa experiência e a gente tinha isso e vejo minhas amigas de profissão fonoaudiólogas fazerem. Ora, nesse final de ano, você agendou com os pais dos seus alunos, com as famílias, uma reunião para trazer uma devolutiva de como foi o seu trabalho durante o ano todo, como foi o processo metodológico, como foi o andamento, o que você espera de melhoras, como que vem sendo a trilha deles com você. O que você espera disso e qual é o seu objetivo nessa reunião? Eu acredito que um grande objetivo é um maior comprometimento das famílias, de você mostrar realmente a sua didática, o motivo do seu trabalho. É isso mesmo que você quer fazer com eles? Até para eles terem essa visão melhor da evolução de cada aluno, né? Porque às vezes acha que tá ali, mas por não estar tão presente nas aulas, ou às vezes a criança não tem um instrumento em casa, não sabe se a criança está aprendendo ou não, ou até mesmo o momento certo de comprar o instrumento, que muitos pais me procuram com dúvida, né? Será que já é o momento, né? Então, essa troca eu vi que é necessário justamente para ajudar nesse desenvolvimento do aluno, né? Para ele crescer, né? Mesmo que não for um músico, né? Não for a profissão dele, mas que como pessoa, né? Porque a música, além dos inúmeros benefícios, né? É essa questão da persistência. Em tudo que ela for fazer, ela não desistir tão fácil. Cibele, então você teve aí uma grande expansão do seu trabalho. Como que você se imagina daqui a 5 anos? Você já imaginou isso? O que você vislumbra? O que você põe como meta para você? Olha, para te falar a verdade, eu nunca pensei assim de um negócio grande. Não me vejo, né? Mas algo tá me empurrando para isso, né? Eu prefiro a simplicidade do que coisas esplendorosas, né? E tudo mais. E é isso que eu quero manter. Essa essência do simples e qualidade. Com certeza. Mas se permita crescer, expandir, porque você tá mais do que comprovado que você tem capacidade para isso e que isso vai acontecer pelo trabalho que você vem realizando. Não é algo assim que tá caindo do céu. Uhum. Tem muito trabalho, tem muito esforço, tem muito erro, mas tem mais acerto do que erro. E você tá indo por um caminho lindo de conseguir o seu espaço no cenário musical ali da sua cidade. E a gente não sabe até onde isso pode ir, né? Isso pode crescer muito mais. E eu queria que você deixasse aqui uma frase, uma mensagem de áudio. Se você pudesse mandar uma mensagem de áudio para todas as pessoas que você conhece, para todo mundo que está ouvindo aqui o nosso Pode Sim, e que sejam músicos ou que não sejam músicos, que sejam seus pais de alunos, seus amigos e pessoas que você nem sabe quem são. Mas se você pudesse mandar uma mensagem para todo mundo e que você tivesse certeza que essa pessoa ia ouvir o seu áudio e ela iria realmente receber esse seu direcionamento e ela iria colocar em ação, o que você falaria? Nunca se compare com ninguém. Eu perdi muito tempo da minha vida e isso... Se você puder já não fazer isso, né, não se comparar, vai ser já um grande passo que você vai dar para sua carreira.
Com certeza. Para mim ficou isso também. Nunca se compare. Eu adorei essa frase. Cibele, eu trouxe aqui um reconhecimento hoje para você, de você estar aqui. E o pessoal da minha equipe está trazendo aqui que eu tenho, a partir de agora, uma premiação para os meus mentorados. Que chique! Muito. Que e você honra. é uma das minhas mentoradas. E essa premiação, ela vem junto com uma frase que ela fala: entre o desejo e a conquista, a disciplina é a batida que não pode faltar. E isso você tem muito, e você é muito humilde, mas além disso você é muito determinada, humilde do ponto de vista de humildade, de aceitar o seu lugar e realmente saber que você pode melhorar. E eu trouxe para você aqui uma placa de 200 mil faturados que você vai ter com o seu negócio em educação musical esse ano. Nossa! E eu tô muito feliz de te entregar isso, porque eu conheço você já há alguns anos. Eu me lembro da primeira vez que a gente conversou no WhatsApp. Lembro de todas as dores que você estava ali. Venho acompanhando o seu crescimento e eu tenho um orgulho enorme, além de ser sua mentora, de estar com você nessa caminhada e acompanhar isso como profissional, como companheira de trabalho, porque afinal de contas nós temos a mesma profissão. Eu dou graças a Deus que você apareceu na minha vida, de verdade. E eu também. Nosso encontro não foi por acaso e eu tenho certeza que os meus mentorados são escolhidos a dedo por Deus para estarem ali comigo, para a gente seguir esse caminho juntos. Eu te entrego essa placa com muito orgulho. Quero agradecer demais por você ter vindo aqui hoje. Muito obrigada. A Cibele saiu do interior do Mato Grosso, Tangará da Serra, e veio aqui em São Paulo hoje. Perdeu o avião, foi para Brasília. Pegou um outro voo para estar aqui hoje, chegou antes do horário. E quando ela chegou, eu falei para ela: longe é o lugar onde você não quer estar. E eu sei para onde você está indo. E para mim é um prazer conduzir você, porque eu sei do seu amor pela profissão e da transformação que você gera para as pessoas. Então, obrigada, muito obrigada, parabéns. E foi um orgulho imenso para mim te conhecer pessoalmente e ter você aqui hoje. Eu também digo mesmo. Muito obrigada, Cíntia. Olha, nós encerramos hoje esse Pode Sim, num tom de emoção aqui. Espero que você tenha gostado, curtido. Eu vou deixar aqui as redes sociais da Cibele para você conhecer mais ela, conhecer a história dela e o trabalho incrível que ela faz com a educação musical. E a gente se vê nos próximos capítulos. Até mais!